Um probleminha aqui, pessoal, só resolvendo aqui. Aí, pronto. Vamos lá, então. Parou no... Ih, estranho, hein? Ué, da aula passada... Da aula passada eu mandei para vocês aquele resumo da aula aí, não mandei, ô Maria Fernanda? O Henrique. Vê se tem como vocês me mandar aí o resumo, que parece que eu não... Mandar no WhatsApp da aula passada. Interessante que não está aqui, ó. Eu abri o documento aqui, está só da... Não tem nada do ciclo de Krebs aí. Eu dei sequência no metabolismo, não foi? Interessante que ele está marcando dia 20, velho. Mas não tem como não ter salvado da aula passada. É possível que eu não salvei, pô. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu nem sei se eu mandei para vocês o... Eu não mandei o texto também, né? Estranho. Sempre eu salvo. Acabou a aula, eu já salvo e envio. Muito estranho, viu? Bom, mas... Sim. Vamos lá, então. Vamos continuar, então, a aula anterior, que era para terminar a cadeia respiratória, né? Eu lembro que eu mandei para vocês, mandei nada, né? Que eu vi aqui, não mandei nada sobre a cadeia respiratória, mas não sei por qual razão que não gravou, entendeu? Porcaria, viu? O meu Word deve ter dado algum pau, alguma coisa, etc, tal. Mas enfim, vamos lá. Vou colocar aqui. Vou pular essa parte aqui. E vamos colocar aqui a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Cadeia respiratória ou cadeia transportadora
de elétrons. Então, o que vai acontecer ao longo dessa cadeia? Eu coloquei o desenho e tudo, né, na aula passada, para salvar o desenho com vocês ainda. Estranho esse negócio. Então, vai. Cadeia transportadora de elétrons. O que vai acontecer ao longo dessa cadeia transportadora de elétrons? Então, o primeiro episódio que nós vamos ter aqui é o que nós chamamos de quimiosmose. Vou colocar aqui, ó, quimiosmose. Vamos ver aqui que essa quimiosmose, essa condição que nós temos aí, tá, de transposição ao longo da tabela periódica. Então, você vai ter essa condição aí de transposição ao longo da tabela periódica, principalmente aí dos elementos que nos interessam aqui na aula. Então, você tem aí os compostos energéticos produzidos durante o ciclo de Krebs, eles serão transpostos. Então, vou colocar assim, ó, para a realização de atividades vitais do dia a dia, para a realização de atividades vitais no dia a dia, vou colocar assim, o organismo necessita, vou colocar assim, de energia, que é proveniente da molécula armazenada no ATP, que é proveniente da molécula armazenada no ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, ao longo de um conjunto de reações que ocorre no citosol, tá? A energia, então, ela é liberada por oxidação parcial dos carboidratos. Então, assim, ao longo da glicólise, ao longo da glicólise, a energia é liberada na forma de 2 ATPs no citosol. Que a gente vai ver, que a gente já viu, aliás, tá? Através da glicólise, derivada da oxidação parcial, vamos colocar assim, de moléculas de carboidratos ricas em energia. As moléculas são ricas, tá? Principalmente em energia, e utilizado para formar, então, o ATP. Aí nós vamos ter aqui, ó, o processo, então, de passagens de íons por membranas. Então, você vai ter aqui o processo de passagem de íons pela membrana. Então, esse processo de passagem de íons pela membrana, no caso aqui da membrana citoplasmática, é conhecido como quimiosmose ou acoplamento quimiosmótico, tá? Vou colocar assim. Conhecido como quimiosmose ou acoplamento quimiosmótico. Aí, nós vamos ter aqui uma definição, tá, mais ampla desse processo. Como é que acontece esse processo para a gente entrar nessa situação aqui
da oxidação, tá, que ocorre na cadeia respiratória. Vamos colocar assim, ó. Vou mudar de cor aqui também. Vou colocar assim, ó. O acoplamento ocorre em dois estágios interligados. Ou a quimiosmose, vai. A quimiosmose ocorre em dois estágios interligados. Quais seriam esses dois estágios? Então, vamos colocar assim, primeiro. Vou explicar a questão da reação 7, tá? Então, no primeiro, os elétrons de alta energia provenientes da quebra oxidativa, vou colocar assim, ó, os elétrons de alta energia provenientes da quebra oxidativa dos açúcares. Você vai ter aqui provenientes da quebra oxidativa dos açúcares. Eles são, então, transferidos ao longo de uma série de transportadores de elétrons na membrana. São transferidos ao longo de uma série, vamos colocar assim, de transportadores, que são proteínas, né? De proteínas transportadoras de elétrons na membrana citoplasmática. Aí, tá? Então, como é que acontece essa transferência, Zé? Então, o que vai acontecer durante essa transferência? Então, ó, durante essa transferência de elétrons, você vai ter liberação de energia na forma de ATP, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Essa transferência de elétrons promove a liberação de energia na forma de ATP. Ah, mas ela promove, então, essa liberação de energia na forma de ATP? Sim. Para quê? Essa energia ela é utilizada para bombear, então, prótons, tá? Que é utilizada para bombear prótons, que é utilizado para bombear prótons. Vamos colocar assim, esses prótons aqui são os íons H+ derivados da água. Nós não estamos falando de fotólise de rio aqui não, certo? Vou colocar assim, H+, os íons H+, derivados da água, tá? Através da membrana. Através da membrana. Tá? E assim, vou colocar assim, e assim gerar um gradiente eletrolítico de prótons. Gerar um gradiente eletrolítico de prótons. Então, ele vai, então, permitir a geração de um gradiente eletrolítico de prótons, que nada mais é do que uma força produtora que provoca o deslocamento dos íons, tá? É uma força, a gente vai chamar de força produtora, que provoca, vamos colocar assim, provoca o deslocamento
de íons através da membrana. Através da membrana por meio de diferença de concentração. De diferença de concentração de um meio para outro. Você vai ter aí, ó, aí sai do meio, vai para o outro. Ou seja, como você tem um processo de quimiosmose, essa diferença de concentração ela ocorre, então, por osmose, tá? Então, você vai ter aqui o processo de osmose. Ou seja, vou colocar assim para ficar mais bonitinho, do meio hipotônico para o meio hipertônico, para a gente não esquecer. Tá? Então sai do meio e vai para o outro, certo? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Então não só a diferença do meio de concentração, uma diferença do meio de concentração, como também de carga elétrica. Como também uma diferença entre cargas elétricas, tá? Ah, mas de que forma, Zé? Bom, muito simples. Se é entre cargas elétricas, ela vai passar a ser uma forma de energia estocada que pode ser oferecida para realizar, tá, um trabalho útil. Vamos colocar assim, passando de uma energia estocada que pode ser oferecida para a realização de um trabalho útil, tá? Ah, então aqui eu vou ter a realização de um trabalho útil? Sim, eu posso ter a realização de um trabalho útil quando há permissão para que o refluxo através da membrana, quando a permissão para que o refluxo pela membrana, vou colocar assim, tá? Ou através da membrana, a favor do seu gradiente eletrolítico. Do seu gradiente eletrolítico, tá? Aí você tem a primeira situação. Então, o primeiro estágio é a transferência desses prótons, tá? A partir da fosforilação parcial, transferência desses prótons através da membrana citoplasmática, tá? Então, esse processo ele inicia no citosol. Agora, você vai ter um segundo estágio também, a gente vai colocar aqui, ó. No segundo estágio, vou colocar assim, o refluxo dos H+, os refluxos dos H+ em favor do gradiente eletroquímico, através de uma enzima chamada ATPase, pela enzima ATPase sintetase, vou chamar assim, ó, que catalisa a síntese de ATP
Então, assim, o que catalisa a síntese de ATP? Dependente de energia a partir de ADP mais fósforo. Então, tá aí, a partir de ADP mais fósforo, que é o fosfato orgânico, vamos chamar assim, né? O fosfato orgânico. Então, aí você vai falar assim, Zé, mas aumentar um pouquinho a letra, que nem eu tô enxergando direito aqui. Fosfato inorgânico, né? Fósforo inorgânico. Aí, beleza. Aí, qual que é o papel dessa enzima, tá? Que é fundamental. Então, o papel, vamos chamar assim, desempenhado por essa enzima, é semelhante. Vou citar um nome aqui, tá? De uma outra proteína, etc. tal, que é a turbulina. Vou citar o nome aqui já, uma relação para a gente fazer. Vamos fazer a relação aqui com uma turbina mesmo, tá? Turbina de um avião, a gente fica turbulina, que vai permitir, então, que o gradiente de prótons direcione a produção de ATP. Então, permitindo que o gradiente de prótons direcione a produção de ATP. Nossa, Zé, então é facinho, né? É, mais ou menos. Aqui não é tão facinho, não, porque isso aqui é bioquímica, né? Então, é só bioquímica isso aqui. Então, tem uns detalhes aqui que acaba sendo um pouquinho mais chatinho para você guardar, tá? Então, o que é esse gradiente eletroquímico de prótons aqui, tá? Então, esse gradiente ele é utilizado também para direcionar outras máquinas proteicas aí embebidas na membrana, tá? Vamos colocar assim, ó. Esse gradiente também é utilizado para direcionar outras máquinas, vou chamar de máquinas proteicas, tá? Embebidas na membrana. Como? Por exemplo, proteínas especiais, acoplam, realiza essa fase de acoplamento, o fluxo favorável de H+, chamar aqui de H+, então acoplam o fluxo favorável de H+, olha aqui, acoplam o fluxo favorável, saiu aqui da minha tela, isso, voltou, acopla então o fluxo favorável, tá, de H+, para o transporte de metabólitos específicos. Vamos colocar assim, ó, para o transporte de metabólitos específicos. Nossa, Zé, tá? Então, de onde? Para dentro e para fora das organelas citoplasmáticas, inclusive da mitocôndria, tá? Para dentro e fora das, ou melhor dizendo, né, dos organóides citoplasmáticos
inclusive da mitocôndria. Vai entrar aqui agora as crises mitocondriais, tá? Que é o processo que você vai ter aqui a reação, basicamente, aí, da cadeia respiratória. Então, o que vai acontecer aqui? Aí você vai ter o seguinte, tá? O mecanismo de transporte de elétrons pode ser comparado a um tipo de neurônio, mas não é bem um neurônio, mas pode ser comparado a uma célula elétrica, tá? Então, o mecanismo de transporte de elétrons pode ser comparado a uma célula elétrica. Ah, Zé, mas como que é essa célula elétrica? Vamos lá. Que vai direcionar o que para quê, tá? Uma corrente elétrica. Corrente elétrica através de um conjunto de motores elétricos, vamos chamar assim. Através de um conjunto de motores elétricos, tá? Só que o que vai acontecer? Nos sistemas biológicos, os íons, então, eles são carreados entre um meio e outro por fios condutores, tá? Então, vamos colocar assim, no morfoplasma, compreende aí os organoides celulares, no morfoplasma, onde estão, né, os organoides celulares, vamos colocar assim, ó, os íons são carreados, vamos chamar assim, tá? Entre um meio e outro. Como é que eles são carreados entre um meio e o outro, tá? Não por fios condutores, mas se não tem um fiozinho que passa essa transmissibilidade entre os elétrons, você vai ter o quê? Mais por moléculas, a gente vai chamar de moléculas difusíveis, que podem coletar íons de um local e entregá-los em outro. Então, a gente começa aqui, vamos chamar assim, o preâmbulo lá da reação 7, tá? Que acontece na reação 7, que vai então descarregar lá na cadeia respiratória agora, tá? Então você tem aqui, ó, todo esse processo de quimiosmose é fundamental a partir da reação 7 da glicólise e da produção aqui, ó, do NAD H2, tá? NAD H2 ou niacina.
vamos chamar assim, ó, os prótons desse composto penetrarão nas cristas mitocondriais ao longo da cadeia respiratória, tá? Então, você vai ter aqui a penetração dos prótons ao longo dessa cadeia, que é a cadeia transportadora de elétrons. Agora, nesse outro estágio, nós vamos ter, então, a cadeia respiratória. Até que na aula passada eu havia passado para vocês essa cadeia. Então, aqui você tem que analisar duas coisas aqui nessa cadeia respiratória, que é bastante importante. Primeiro, a gente vai ver aqui como que esses elétrons eles são transportados. Vou pegar aqui uma imagenzinha, ver se a gente consegue pegar uma imagem que eu peguei da aula passada, mas eu não sei por que cargas d'água sumiu essa imagem, tá? Não dá para entender por que desapareceu aquela... Eu tenho certeza que eu salvei, pô, agora... Aqui não está constando nem no histórico do Word como material salvo, não dá para entender, viu? Vou ver se eu consigo aqui, ó. Pegar essa imagem de novo que eu peguei aquele dia, para a gente entender como é que funciona essa cadeia transportadora de elétrons, ou a cadeia que nós chamamos de cadeia respiratória. Aí. Respiração celular. Ver se eu acho o desenho. Eu achei aqui. Isso, eu vou passar para vocês aqui. Cadeia. Jogando pente. Porcaria travado aqui, viu? Deixa eu ver se vai abrir aqui. E que era para, na última aula, eu acho que eu até coloquei essa imagem aqui para vocês, ó. Nós paramos nessa imagem aqui para eu dar sequência. Você vai copiar aqui, que tá meio travado o negócio aqui hoje, viu? Isso. Lembra dessa imagem aqui, ó? Então, olha só o que está acontecendo.
Então, através da quimiosmose, essa reação 7 aqui, você tem liberação do NAD, tá? Esse NADH2 que foi sintetizado na reação 7, ele só será novamente oxidado na presença de oxigênio. Então, para ele liberar o H+, aqui através da membrana das cristas mitocondriais. Aí, todos os compostos energéticos produzidos ao longo do ciclo de Krebs, eles serão utilizados aqui, ó, na cadeia respiratória, exceto o GTP, da reação 19 que nós vimos. Então, toda vez que você tem aqui, ó, a liberação desses compostos energéticos, aqui, por exemplo, tem vitamina B3, niacina, tem a riboflavina. Então, uma parte deles, ó, vão sofrer oxidação fosforilativa, tá? E vão liberar o conteúdo energético na forma de ATP. Então, essa é a fosforilação oxidativa que acontece na produção maior de ATP ao longo da cadeia respiratória. Então, saíram da matriz, agora estão aonde? Estão nas cristas mitocondriais, né, Zé? Exatamente, estão nas cristas. Deixa eu ver um detalhezinho aqui. Probleminha aqui. Estão nas cristas mitocondriais. Mas se eles estão nas cristas mitocondriais, o que está acontecendo? Ao chegar nas cristas mitocondriais, é o local da célula que você vai ter maior liberação, tá, de ATP. Como? Esses compostos, essas vitaminas que foram produzidas ao longo do ciclo de Krebs, que vão liberar, então, essa energia, tá, para a cadeia. Agora, duas coisas que eu quero que você preste atenção aqui antes da gente anotar, tá? Que é fundamental para vocês aqui, ó. Então, antes dessa síntese de ATP na fosforilação, você tem aqui também, todos esses compostos, eles apresentam aqui elétrons e apresentam prótons. Então, o que vai acontecer? Os prótons serão liberados aqui, por exemplo, FADH2 vai liberar 2 prótons, que são 2 íons H+. E você, para cada 2 prótons, você tem liberação do quê? De 2 elétrons. Então, presta bem atenção aqui, ó. Esses 2 elétrons serão transportados, tá, por proteínas especiais que nós chamamos de citocromo. Então, aqui você vai ter citocromo B, C, A e citocromo A3. Então, ó, ao ser transportado por essas proteínas, qual que é o objetivo? Que esses 2 elétrons cheguem até quem? Até o oxigênio, tá? Só que o oxigênio que entrou, tá, na molécula a partir da membrana citoplasmática, passou pelo citosol, não promoveu reação e agora vai promover reação na matriz, no ciclo de Krebs, e agora vai promover reação também nas cristas mitocondriais. Esse oxigênio aqui é o oxigênio com NOx zero. Tá vendo aqui, ó? Tem NOx zero, esse meio oxigênio que entra na célula. Então, ele não tem carga de NOx. A carga de NOx dele é nulo. Então, se ele é um oxigênio gasoso, o O2, não tem como ele reagir com nada se ele não for o quê? Ionizado. Como que acontece essa ionização? Primeiro, ele vai receber os elétrons desses compostos energéticos que estão sendo quebrados aqui ao longo dessa cadeia, que a gente chama de cadeia transportadora, exatamente desses 2 elétrons, tá? Que são essas proteínas especiais citocromo, uma das proteínas que também age no processo fotossintético, e ao receber, então, o oxigênio, ao receber os 2 elétrons, ele passa a ser ionizado. Então, se ele passa a ser ionizado, ele passa a ser a O-2. Nossa, Zé, então é O-2, é o oxigênio, então é o oxigênio. Então, se ele é ionizado aqui, ó, isso aqui tem um detalhe que é fundamental para você não esquecer. Ah, qual que é o detalhe, Zé? Então, ó, presta atenção. O oxigênio final aqui, ele tem que ser um aceptor de elétrons, ou um receptor de elétrons, tá? Ele vai receber elétrons e deve ser ionizado. Se a cadeia respiratória quebrar em qualquer um desses citocromos aqui, ó, o oxigênio não é ionizado, portanto, ele não é aproveitado e a pessoa morre por asfixia, tá? Por quê? Porque, olha só, o produto final da cadeia respiratória necessita da ionização do oxigênio. Qual que é o produto final da cadeia respiratória? O produto final é a água. Ah, então aqui também, né, Zé? Aqui liberam 2H+, além de liberar 2 prótons. Lembra do fotólise de Rio também, na fotossíntese? Além de liberar 2 prótons, liberam 2 elétrons. Ah, mas então deixa eu entender. Como liberou 2 prótons e 2 elétrons, então 2H+, com o O-2 da água. Exatamente. Agora, por que aqui, ó,
na liberação dos 2H+, não há proteínas especiais para transportar os H+, porque não tem necessidade de proteínas nesse caso. Por que não tem necessidade? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Lembra lá daquela regrinha básica nossa lá? Von-Klibrisky pH. Então, é a regra de eletronegatividade na tabela periódica. Então, o elemento mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, até chegarmos lá no pH, fósforo e hidrogênio, tá? Então, o oxigênio, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, essa transposição ao longo da cadeia respiratória, tá? Do hidrogênio até chegar ao oxigênio, não necessita de transportadores. Não esqueçam disso para a prova, tá? Então, essa transposição é feita por atração em virtude da eletronegatividade do oxigênio. Ele que atrai o oxigênio, tá? Então, vocês não vão esquecer disso. Então, aqui eu tenho, então, a famosa cadeia respiratória. Vamos fazer agora as devidas anotações aqui sobre essa cadeia respiratória, também conhecida como cadeia transportadora. Deixa eu voltar. Cadeia transportadora de elétrons. Então, o que acontece, Zé? Olha só. Os compostos energéticos produzidos durante o ciclo de Krebs serão destinados às cristas mitocondriais na cadeia respiratória. Então, eles são destinados às cristas mitocondriais na cadeia respiratória? Sim, tá? Exceto o GTP, que representa produção energética do ciclo de Krebs. O que vai acontecer, então, dessa forma que você tem aqui vários compostos energéticos sendo produzidos, tá? Então, esses compostos são, na verdade, vitaminas que, ao sofrerem fosforilação oxidativa, liberam prótons e elétrons. Então, vai liberar tanto próton quanto elétron aqui, né, Zé? Isso, vai liberar. Passando de sua forma normal, sua forma, aliás, reduzida, de sua forma reduzida, por exemplo, NADH2, que a gente tem ali em cima, NADH2, para a forma normal. Ele perde os 2H+, e acaba perdendo também os 2 elétrons, tá? Então, NAD, a fórmula normal dele. Então, qual que é o objetivo? Aí vamos analisar aqui quais seriam aqui os objetivos que nós vamos ter, tá? Para ocorrência dessa situação aqui. Por que que ocorre isso? Por que que isso é dessa forma, tá? Qual que é a razão para essa ocorrência, tá? Qual que é a principal razão para essa ocorrência? Então, vamos colocar assim, ó.
Peraí que surgiu uma janelinha aqui, não sei por quê. Então vamos colocar assim, ó. Os elétrons liberados, os elétrons liberados são transportados por proteínas especiais. E essas proteínas especiais aqui são os citocromos. Tá? Direcionam esses elétrons para a ionização do oxigênio. Então, presta atenção, então. Então, o oxigênio, ele entra na célula, derivado ali do líquido tissular. Então, vamos colocar assim, ó. O oxigênio, ao transpor o capilar sanguíneo, entra na célula, percorre todo o citosol até chegar à mitocôndria. Tá? Então, na matriz, auxilia nas reações do ciclo de Krebs. Enquanto nas cristas, o que vai acontecer? Atua na fosforilação oxidativa. Liga, tá desligado aí os computadores aí? Pode ligar de novo. Anaita, nas cristas atua na fosforilação, tá? Oxidativa. Como que acontece, Zé? Vamos entender, então, de uma forma bem simples, bem básica e bem objetiva, como é que acontece todo esse processo? Vamos colocar assim, ó. Os elétrons liberados pelas vitaminas reduzidas, os elétrons liberados pelas vitaminas reduzidas são transportados pelos citocromos. Vamos colocar aqui, ó, entre parênteses, B, A, B, C, A e A3. É o que está acontecendo aqui, ó. Você vai ver, ó, B, C, A e o quarto aqui, ó, A3. Até chegar ao oxigênio, chegar ao O2 gasoso, será ionizado.
tá? Então, até chegar o oxigênio gasoso, que vai ser, então, vai passar por um processo que a gente chama de ionização, que vai ser ionizado. Então, aqui, ó, se houver quebras na cadeia respiratória, se houver quebras na cadeia respiratória ao longo desse processo, o que vai acontecer? Nós vamos ter um probleminha aqui, né? O oxigênio será ionizado e não vai reagir com hidrogênio. Não irá reagir com o hidrogênio. É o H+, tá? Então, se isso não acontece, quando o oxigênio não é ionizado, a pessoa vai morrer. A pessoa acaba morrendo por asfixia, tá? Então, isso promove a morte por asfixia. Nossa, Zé, credo, promove a morte mesmo, tá? Por asfixia. Ah, mas se promove essa morte por asfixia, Zé, o que vai acontecer então? Tá? Muitas vezes. Então, presta atenção. Vou colocar assim, ó, alguns gases letais. Dentro desses gases letais aqui, eu vou citar o cianeto, tá? É derivado aqui do ácido cianídrico, do cianeto de hidrogênio. Vou lembrar dele aqui, ó. Alguns gases letais, como o cianeto, ao ser inalado, quebra a cadeia respiratória do citocromo A3, bloqueando a passagem bloqueando a passagem de elétrons para o oxigênio. É isso que provoca asfixia por cianeto. Até na década de 80, final da década de 80, teve um doidão no metrô de Tóquio que ele fez esse negócio aí, tá? Liberou gás cianeto dentro do metrô no Japão. Então, na época, muitas pessoas morreram asfixiadas. O próprio Saddam Hussein, com relação à etnia curda, naquela região lá, entre a Turquia e o Iraque, ele matou muita gente lá, com cianeto também, tá? Usava cianeto, guerra química, né? Matava civil, pessoas que não eram a favor ao regime dele, né? O regime totalitário do Iraque na época do Saddam Hussein, tá? Então aqui você vai ter aqui provocado, então, e provoca, né? E provoca, não é provoca. E provoca asfixia por cianeto, tá? Então vamos colocar assim, os elétrons necessitam de transportadores. Necessitam de transportadores que são as proteínas. Já os íons H+ liberados das vitaminas, já os íons
H+, liberados das vitaminas durante a fosforilação. Durante a fosforilação, esses daí não precisam, tá, de transportadores. Não necessitam de transportadores. Então, se eles não necessitam, Zé, de transportadores, então como é que se dá essa passagem aí? Então, ó, a atração entre o oxigênio, vamos colocar aqui, ó, atração entre o oxigênio, que é o O2-, ionizado aqui já, tá? Atração entre o oxigênio e os dois, vou colocar bonitinho assim, e os dois H+, ocorre por diferença do que, Zé? De eletronegatividade. Tá? Então, se é por diferença de eletronegatividade, o que vai acontecer? Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então o oxigênio ele atrai, tá, o hidrogênio. Então, como o oxigênio mais eletronegativo, na escala eletronegatividade. Ele atrai o hidrogênio. Ele atrai o hidrogênio formando água como produto final. Da cadeia. Então, a água vai ser o produto final da cadeia respiratória, tá? Então, aí você vai ter a água como representante final da cadeia respiratória. Agora, tem o detalhe também. E o oxigênio é o aceptor final, tá? Vamos colocar assim, já o oxigênio, o oxigênio é o aceptor final de prótons da cadeia. Beleza. Um detalhe tá interessante. Então, como a maior parte, só para a gente finalizar essa parte aqui, como a maior parte dos compostos energéticos são destinados,
Oh, mas tá difícil, hein? São destinados às cristas mitocondriais, a cadeia é responsável, não esqueçam disso, tá? É responsável pela maior produção energética ao longo das 3 etapas da respiração celular. Ir fazendo um total líquido de 34 ATPs, tá? Então, ao todo, durante todo o processo respiratório, então nós vimos aqui, ó, durante a glicólise, o que aconteceu? Zé, a glicólise aconteceu no citosol e produziu 2 ATP, tá? Ó, o ciclo de Krebs aconteceu na matriz da mitocôndria, e produziu também 2 ATP. E a cadeia respiratória, também um meio agora aeróbio, aconteceu nas cristas, só que com a diferença, né? Produziu aqui, ó, vou colocar, ó, produziu, peraí, 34 ATP. Nossa, Zé, que legal. Então, no fim, Zé, vai ter aqui, ó, aquela somazinha, né? 38 ATP ao todo, tá? Só para você ter uma breve noção aqui, para cada molécula de glicose, vou colocar uma observação aqui embaixo, vou colocar assim, ó, para cada molécula de glicose quebrada em via aeróbia, libera 38 ATPs, que você já está cansado de saber. Enquanto que em via anaeróbia, a liberação é 19 vezes menor, tá? É 19 vezes menor, liberando apenas os 2 ATP provenientes da glicólise. Então, em outras palavras, tá? Vou colocar assim, ó. Em outras palavras,
consumo de glicose é muito maior na fermentação, fermentação do que na respiração aeróbica. Vamos analisar um detalhe aqui? Ó, então, olha só, durante a glicólise ou durante a fermentação, você consome 19 moléculas de glicose para produzir o mesmo conteúdo energético da respiração aeróbica, tá? Então, durante a fermentação, há um consumo de 19 moléculas de glicose para produzir o equivalente produzido na fermentação. Na respiração aeróbia. Por uma única molécula de glicose, tá? Nossa, Zé, que legal isso, né? É legal. Só que agora a gente vai ver a respiração anaeróbia. A gente terminar essa aula. Respiração anaeróbia ou fermentação. Vou pegar aqui o desenhinho aqui. Vou ver o negócio aqui. Salvar. Essa porcaria aqui que eu não sei o que aconteceu na última aula, viu? Respiração anaeróbia. Ô, Maria Fernanda Henrique, depois, Maria Fernanda, se você tiver aquelas anotações, você fez por acaso as anotações lá da última aula nossa, sobre o ciclo de Krebs, aquela aula gigante, de terça-feira, se você tiver as anotações digitado, você me envia para eu colocar nesse documento aqui, que eu não tinha, eu acho que eu não enviei o documento para vocês. Estava olhando aqui no WhatsApp no início da aula, aqui, parece que eu não enviei o documento. E pelo jeito que eu perdi, não sei se eu não salvei, sei lá que eu arrumei aqui, que as anotações da última aula, tem até a glicólise, mas da aula que eu colei lá, os desenhos, etc. tal, embora vocês tenham um vídeo também, mas eu perdi o documento mesmo, que facilita para vocês ler, estudar. Se caso tiver, Maria Fernanda, o Henrique, se tiver, você me manda depois no WhatsApp, se tiver aquelas anotações, tá? Da última aula de terça-feira. Aí você me manda, por favor, aí, para eu montar aqui o documento de novo, aqui, porque aquilo lá já era. Talvez também quem pode ter anotado, que é doidona de estudo lá, Marcela, né? Marcela pode ter anotado também. Ou até a Giovana, mas como não estão aqui hoje, então eu não sei. Deixa eu ver um detalhe aqui. Você vai retornar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho. Tenho.
Vou pegar o desenho dele aqui, ó. Aqui, ó, respiração anaeróbia ou fermentação. Vamos dar uma olhadinha aqui que isso aqui vai cair, tá? Isso é muito importante. Escala de importância para vocês. Então, o que acontece aqui, ó, na fermentação? Primeiro, fermentação você só tem uma fase da respiração, que é a glicólise. Então, na ausência absoluta de oxigênio no citosol, ao longo de 11 reações. Mesma coisa que aconteceu na primeira etapa da respiração celular, tá? Então, a partir da glicose quebrada, essa glicose vai ser quebrada em 2 mols de ácido pirúvico, que são compostos C3, tá? Então, o que acontece? Esses 2 mols de ácido pirúvico aqui vai poder ou não sofrer descarboxilação. Poder ou não sofrer descarboxilação é que vai determinar o tipo de fermentação que nós vamos ter, tá? Então, por exemplo, quando sofre a descarboxilação, a ação da tiamina aqui, ó, retirada pela enzima descarboxilase, quando sofre a descarboxilação, o CO2 sai e você forma um composto menor aqui, que pode ser tanto um ácido acético quanto um aldeído acético, beleza? Então, olha só, tanto o ácido acético quanto o aldeído acético. Então, olha só, aí formou aqui o aldeído acético ou o ácido acético, você tem um composto menor que é C2. Só que se fosse respiração aeróbia, o que ia acontecer aqui, ó? Ia acontecer que aqui, ó, você teria a formação, então, da coenzima A, que iria transportar esse aldeído ou esse ácido acético para dentro da mitocôndria, formando acetilcoenzima A. Mas como aqui você tem um processo anaeróbio, você não tem mitocôndria. Como você não tem mitocôndria, tá? O que vai acontecer, Zé? Então, vai parar aqui a reação, vai produzir ácido e vai liberar CO2, ou vai produzir álcool e vai liberar CO2, entende? Então, a reação da fermentação é curta e tem como produção apenas 2 ATPs, que são os 2 ATPs da glicólise. Aí você fala assim, mas na reação 7, nós não tivemos a produção de 2 NADH2? Tivemos. Só que esses 2 NADH2 produzidos na reação 7 serão consumidos na reação 13. Você pegar lá o mapa da glicólise, tá? Você vai ver da glicólise, não, o mapa do ciclo de Krebs, que a reação 13 ela produz 2 niacina, 2 vitamina B3 e não consome, ela produz e não consome, tá? Então é o que você está tendo aí. Então vamos colocar aqui, ó, alguns detalhes interessantes. Então, ó, na fermentação, há uma etapa única. É a glicólise, pois não há participação pois não há participação da mitocôndria. O processo é anaeróbio, não há participação da mitocôndria, tá? Portanto, a produção energética é de apenas 2 ATP. Tá? Então, a única produção energética que nós vamos ter aqui é de 2 ATPs apenas. Então, como é que acontece essa produção energética? Então, olha só. Nas reações
a gente chama aqui de reações 8 e 11. 8 e 11. 4 ATP são produzidos, igualzinho acontece na glicose, tá? São produzidos, enquanto que nas R1 e 3, 2 ATPs são consumidos. Perfazendo um saldo, um lucro líquido de 2 ATPs apenas, de apenas 2 ATPs. Então, o que vai acontecer aqui? Então, você vai ter esse lucro aí de 2 ATPs, um lucro líquido de 2, de apenas, de apenas 2 ATPs. Então, o que vai acontecer? Você tem esse lucro líquido, né? Mas e a reação 7? Não tem a produção da niacina? Tem. Olha só. A niacina produzida na reação 7, a niacina é o NADH2, tá? Produzida na reação 7 é consumida na reação 13. A gente vai chamar aqui de R13, tá? Diferente do que ocorre no processo aeróbio. E a produção, tanto na produções energéticas de niacina, que há produções energéticas de niacina nas R7 e 13. Então, essa é a diferença, tá? Aí você vai ter aqui, ó, os tipos de fermentação. Seriam os principais tipos. Nós vamos ter aqui, ó, a famosa fermentação que cai, tá? Etílica ou alcoólica. Então, o que acontece na fermentação alcoólica, tá? O ácido pirúvico, ele é reduzido pela ação da descarboxilase. Então, vou colocar assim, o ácido pirúvico é reduzido pela ação da enzima descarboxilase. O ácido pirúvico é reduzido pela ação da enzima descarboxilase ou tiamina. Nada mais é aquilo que a vitamina B1, né? É a vitamina B1. Liberando ATP, aliás, liberando CO2, tá? E produzindo álcool etílico. E produzindo o etanol. E esse etanol aqui, ó, é um composto C2, tá? Esse tipo de fermentação
ocorre na fabricação de bebidas alcoólicas, tanto na fabricação de bebidas alcoólicas, quanto na produção do fermento biológico. Esse fermento biológico aqui é aquele fermento de padaria, tá? Fabricar o pão. A partir do fungo Saccharomyces, vou colocar assim, a partir do fungo Saccharomyces com 2C, e realiza a fermentação. Então, olha só, uma coisa que você não pode esquecer: devido à descarboxilação, devido à descarboxilação, a massa do pão não cresce, e sim se expande. O CO2 liberado forma pequenos canais devido à expansão do gás. Então, forma pequenos canais devido à expansão do gás, tá? Permitindo a expansão em volume da massa. Então, a massa não cresce, ela expande. Você corta a massa assim, você vai ver várias galerias ali de canais onde o CO2 está se expandindo. Se você olhar o padeiro, então, ao cortar a massa, se observa várias galerias por onde circulam CO2. Então, uma coisa assim que você não pode esquecer: na fermentação, a redução do piruvato, tá? Portanto, na fermentação, a redução do piruvato. Aí deixa aqui para a próxima aula a gente trabalhar esse assunto aqui. Vou falar de uma que é importantíssima para vocês. As duas mais importantes é a etílica e a lática, tá? Nosso tempo aqui está acabando, né? Daqui a pouco o Érico vai entrar. Então, fermentação lática. Essa é fundamental também. Salvando aqui para ver se vai dar BO. Isso. Beleza, então, pessoal. Aí, se vocês tiverem depois aí a parte
descritivo, escrita aí da aula passada, vocês me mandam. Certinho? Deixa eu interromper aqui.